Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago. No Tiago capítulo de número 4. A falibilidade dos projetos humanos. Verso 13 até o 17. Tiago, capítulo 4, verso 13, vai dizer assim: Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos, ou negociaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, ou em lugar disso devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. O verso 16 diz: Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. E o verso aqui que fecha diz: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Mas eu quero me deter nos primeiros versos que nós lemos aqui. Os primeiros 2 versículos, para uma reflexão nessa manhã. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Nós, seres humanos, nós temos nossos sonhos. E os nossos sonhos são importantes. Aliás, eu sempre digo que as pessoas que deixam de sonhar, elas também param de viver. Porque, de certa forma, a vida ela vai girar em cima daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós alinhamos como projeto de vida, para vivermos, para sonharmos. E vivermos ainda e sonharmos é importante. E muito mais, aqui Tiago ele vai falar dos planos que Deus tem acerca de nós, e que o amanhã está nele, está em Deus. Nós temos a lembrança do ontem e estamos vivendo o presente, mas o futuro nós não conhecemos. Conhecemos, sim, segundo as promessas de Deus, o futuro que está em Deus, a vida eterna em Deus. Isso sim é o que devemos guardar no nosso coração. E é isso que o apóstolo Tiago aqui ele vai falar sobre isso. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá vamos negociar, e faremos isso e aquilo, e teremos lucros. A impressão que eu tenho é que nós estamos sendo alertados, e principalmente pelos acontecimentos que o mundo está passando hoje, estamos sendo chamados, de certa forma, a refletirmos quais são os nossos planos e projetos que nós temos estabelecido como uma vida em Cristo. Qual é o alvo que nós estamos olhando? O que realmente está no nosso coração? Qual o lugar aonde nós temos investido? Qual o caminho, a direção que nós temos nos posicionados diante da situação que eu e você vivemos hoje? Por quê, queridos? Porque os nossos planos, eles são importantes, eles são fundamentais. Nós precisamos sim planejar, nós precisamos sonhar. Mas ei, tudo isso Tiago está dizendo aqui, pare e pense. Porque tudo passa, tudo termina, tudo tem um ponto final, a estrada vai terminar.
E aí vamos entrar numa eternidade. Mas às vezes nós esquecemos. E talvez hoje não tenhamos, estejamos um pouco mais alertas acerca disso, ao vermos tantas calamidades acontecendo na nossa volta. E eu acho que esse é um tempo que a gente começa a refletir e olhar um pouquinho para frente e pensar um pouquinho nos nossos planos, nos nossos sonhos. E eu acredito que esse é um tempo de muita prioridade. Prioridade em que sentido, pastor? Nós não podemos perder tempo. Não perca seu tempo. O tempo passa muito rápido. E como se não fugisse do nosso controle, nós ainda não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá na segunda-feira. A cada dia minha esposa estava dizendo, não dá mais para abrir o Face, porque a gente tem um grupo muito grande de amigos, de amizades, não só daqui da igreja, mas, enfim. E todos os dias há uma postagem de luto. Todos os dias que você abre as redes sociais, você vai encontrar algum amigo, algum parente, algum conhecido, alguma pessoa que partiu, que veio a passar para a eternidade, ou que veio a óbito e passou para a eternidade sem Deus. E a gente fica olhando as notícias, acompanhando, e tudo isso deixa todo mundo muito perplexo, nos deixa, de certa forma, olhando com carinho para cada situação, para cada circunstância. E o que Deus colocou no meu coração nesse dia é para chamar você a entender qual é a vontade, qual é o querer de Deus. Porque é se Ele quiser, se Deus quiser, nós faremos, disse Tiago, isso ou aquilo. Se Deus quiser, se Deus permitir. Sabe qual é o nosso problema? Os nossos planos e projetos que nós estabelecemos em cima das nossas vontades próprias, dispensando a vontade e o querer de Deus na nossa vida. Deixando Deus de fora, muitas vezes, dos nossos planos. Porque estamos correndo atrás de um bem-estar. Porque estamos correndo atrás de coisas que vão nos autossatisfazer. Estamos preocupados muito mais, às vezes, conosco, com aquilo que pode nos dar prazer, com aquilo que pode preencher a nossa ansiedade, aquilo que vai nos encher daquilo que realmente queremos e sonhamos, e esquecemos que tudo passa, e passa tão depressa, e que a vida vai, e que as coisas aqui são efêmeras, passageiras. Mas a vontade de Deus é plena na nossa vida. Pelo menos deve ser. Sabe quando você faz todo o seu planejamento de vida? Eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo, pastor, eu quero ir embora do Brasil, eu quero ir embora do estado do Rio Grande do Sul, eu quero ir para, sei lá, para cá, para lá, eu quero morar em outro lugar, eu quero trocar de casa, eu quero... Não tem nada de errado. Aliás, Deus nos deu essa grandeza, somos livres, podemos sim mudar, podemos mudar de estado, de país, podemos, não é errado. Mas primeiro, essa é a vontade de Deus? Ou essa é a minha intenção? Porque eu estou correndo atrás de uma vida melhor, porque eu apenas estou correndo atrás de um conforto melhor para a minha vida. E às vezes, escute isso que eu quero dizer para você. Às vezes nós deixamos amizades leais e verdadeiras num lugar onde estamos. Deixamos parentes e pessoas que amamos. E saímos atrás de um sonho que nos veio à nossa mente. E achamos que isso é o auge, é isso que eu quero, é isso que eu sempre sonhei, é esse lugar para onde eu vou. E hoje a gente vê muito essas ministrações, né? essas pregações, entre aspas, de que o ser humano ele tem que ser feliz a qualquer preço e buscar os seus ideais e Deus vai te ajudar. Ou seja, primeiro você e depois Deus vem atrás te ajudando.
suprindo, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro. Escute, está errado. Primeiro é se Deus quiser. Primeiro é se essa for a vontade do Senhor. Se esse for o propósito do Senhor, amém. Se não for, precisamos abortar nossa viagem. Precisamos abortar nossos sonhos. Precisamos parar e cancelar os nossos próprios planos e propósitos e projetos, para vivermos os planos que Deus tem para a nossa vida, para vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Sabe, queridos, o ser humano é assim, nós somos assim. Na essência, estamos sempre correndo atrás dos nossos próprios interesses. É verdade ou não é? A gente está sempre preocupado com o nosso umbigo. Está tudo centralizado. Às vezes nos tornamos tão egocêntricos que queremos que todas as coisas fiquem ao nosso redor e aconteçam do jeito que nós planejamos. E quando não acontece do jeito que nós planejamos, nós achamos que simplesmente o diabo se lançou, que a situação, a circunstância é tão adversa, e culpamos às vezes Deus, e por que não aconteceu do jeito que eu estava pensando e planejando, porque às vezes saímos aí com os nossos próprios sonhos pessoais e dizemos: Deus me deu um sonho. Saímos por aí com os nossos próprios projetos dizendo: Deus me deu uma direção, e Deus nunca disse nada acerca disso. Deus nunca deu essa direção para você. Deus nunca disse que era para você sair de um lugar e ir para um outro, porque lá nesse outro lugar Ele tinha algo para você. Não, Ele nunca disse isso. Você pensou isso na sua vida, na sua mente. Você gerou isso no seu coração. E agora que se frustrou, Deus foi infiel comigo. Ou as pessoas me perseguiram, ou as pessoas falharam comigo. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está no centro do querer de Deus, escute, não importa o que os outros pensem, não importa o que os outros fazem, não importa as circunstâncias, não importa as barreiras, os obstáculos da vida, não importa, estas coisas não prendem mais você, não chamam mais a sua atenção, porque você tem um alvo agora, e o alvo é Cristo, a vontade e o querer dele na sua vida. Aleluia. Pare de buscar seus próprios interesses. Pare de achar que os teus sonhos pessoais, que não são ruins, viu? A gente precisa sonhar. Mas pare de pensar que esses sonhos são os sonhos de Deus para a tua vida. Porque assim como pode ser, pode também não ser. E se não for, você poderá viver frustrações. Por que a gente vê tantas pessoas que estão tão bem? Estão bem num lugar, estão bem num local, estão caminhando, estão vivendo com Deus, estão experimentando o sobrenatural de Deus, mas de repente bate uma doideira, e a pessoa sai a viajar, sai fora do centro, do plano, da vontade, do querer de Deus. Mas aqui nesta manhã, a palavra de Deus ao nosso coração: ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Isso está falando da falibilidade dos projetos humanos. Ele vai dizer no verso 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você não sabe, eu não sei, a menos que Deus me revele. E se Ele não me revelar, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você sabe? Nós não sabemos. Nós sabemos o hoje, vivemos o hoje. E esse hoje que eu e você vivemos, devemos aproveitar esse tempo e dizer: Senhor, a oração do Pai Nosso, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade
na minha vida como tu queres, não como eu quero, não do meu jeito, do teu jeito, conforme o teu querer. Sabe, nós esquecemos de buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós esquecemos de buscar a orientação de Deus, o que Deus realmente tem. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe? Qual é o grande chamado de Deus para você? Busque essa orientação, essa direção em Deus, porque você não sabe o dia de amanhã. Entregue seu amanhã nas mãos de Deus. Amém? Entregue seu futuro nas mãos de Deus. E diga: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas que seja o teu querer, que seja o teu propósito. Aleluia. Às vezes os nossos desejos de vida próprios, os nossos sentimentos humanos, eles nos afastam do propósito de Deus, porque fizemos alguns planejamentos e excluímos deles a vontade de Deus. Porque talvez a vontade de Deus vá contra os meus princípios. Talvez a vontade de Deus e a sua palavra está dizendo: não, eu não posso andar nesse caminho, mas esse caminho me dá prazer. Mas eu quero andar nele. Mas eu quero fazer desse jeito. Mas eu quero ir naquela direção. Mas a palavra de Deus está dizendo que não podemos andar naquela direção, porque as veredas do Senhor, os caminhos de Deus, são caminhos de justiça. Aleluia. E quando nós vivemos com Ele, quando nós caminhamos com Ele, só assim nós vamos viver uma vida plena, porque caminharemos no caminho da justiça. O caminho de Deus é justo, é um caminho de paz, é um caminho onde os verdadeiros filhos de Deus desfrutam da graça, da bondade, do amor, da misericórdia do Pai. Aleluia. Mas quando saímos fora, queridos, quando não consultamos Deus, qual a sua vontade, qual o seu querer. E não pense que eu, muitas vezes na minha vida, já errei, por até pensar ser a vontade de Deus em alguns planos, em alguns projetos pessoais, e depois descobrir que não tinha nada a ver com a vontade de Deus, que não tinha nada a ver com o querer de Deus, aquilo que eu estava tentando fazer, com a minha força, com a minha capacidade humana. Mas quando nós paramos com tudo e buscamos de Deus qual a sua vontade, qual o seu querer, qual a sua direção para a nossa vida, aí nós vamos viver a plena vontade de Deus. Não vamos tomar decisões erradas na nossa vida, não vamos tomar atitudes erradas na nossa vida, não vamos entrar em caminhos tenebrosos que nos afastam de Deus. Não, nós estaremos no centro da vontade de Deus. O que é a vossa vida? Disse Tiago. É como um vapor que aparece por um período de tempo e logo se vai. Sabe quando você acorda, às vezes de manhã tem uma neblina, aquela cerração fechada? Aí você abre a janela da sua casa e olha aquela cerração, e você se envolve em algumas coisas, e daqui um pouco você olha de novo e a cerração não está mais lá. Ou a neblina da noite, a mesma coisa. Ela aparece e de repente desaparece. Tiago aqui está dizendo que a nossa vida é comparada a um vapor que aparece por um período de tempo e logo se vai. Queridos, isso é uma realidade. Talvez seja uma palavra nessa manhã para uma maior reflexão nossa, acerca do que estamos fazendo com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ao invés de ficarmos aí murmurando, ao invés de ficarmos arrumando brigas, intrigas, ao invés de abrir na nossa família, no nosso lar, entre cristãos ou não importa, ao invés de abrirmos tantas intrigas, inimizades, vamos começar a amar mais.
Vamos começar a valorizar mais as pessoas que estão perto de nós e até as que estão longe. Vamos amar mais essas pessoas. Sabe, não deixe de pedir perdão. Não deixe que mágoas, amarguras consumam teus dias, porque a vida passa muito depressa. E depois, lá na frente, tem algumas pessoas que entram em conflitos e ficam anos. Aliás, isso acontece muitas vezes entre famílias, irmãos que têm atritos e se distanciam por longos anos. Depois lá na frente, às vezes lá na velhice, quando há um tempo ainda uma oportunidade de reconciliação, aí vão se consertar e se acertar, e depois vai pensar, poxa, quanto tempo perdido, quanto tempo de um distanciamento que poderia ter evitado. E agora passou, a vida terminou. Você chega no final da jornada e não tem mais o que fazer senão lamentar. Mas enquanto você está aqui hoje, no presente, no dia que Deus nos deu, porque esse dia, quando você acordou, quando você abriu os seus olhos, é como se o Senhor estivesse ali dizendo: esse é o dia que eu fiz para você. Esse é o dia que eu estou te dando. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aleluia. O evangelista Lucas, ele vai narrar um negócio interessante que eu quero ler com você. Capítulo 12, se quiser abrir para mim aí, irmão. Vamos ler a partir do verso 15 em diante, do capítulo 12. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Só que nós já teríamos um tempo para discorrer, para repartir com vocês, mas vamos continuar lendo. E propor-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas no verso 20, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Aqui está a parábola do rico insensato. O camarada que pensou muito nele, em ter, em se tornar. Alguém que pensou em juntar muito. Você já viu aquelas pessoas que têm todo o básico necessário? Ou já fez todas as suas compras, sua feira foi feita, mas aí chega naquele mercado e tem uma prateleira bem grande, com um produto em promoção. A pessoa não tem na hora o recurso, não estava preparado, não estava dentro do seu planejamento, mas ela olha, e já é estratégico do mercado isso.
E a pessoa vai lá porque tá não mais o preço, mas está valendo a pena, mas eu vou aproveitar, e depois tem problemas na continuação do mês, porque vai faltar dinheiro para outras coisas. Mas era uma promoção, não podia perder. E às vezes a gente conta isso até como bênção, né? Ei, às vezes nós estamos correndo atrás das coisas que são passageiras. Esse rico insensato, o campo dele prosperou, a colheita foi excelente, muito dinheiro na conta, muito recurso. E ele pensou: vou derrubar os meus pavilhões que eu já tenho, já estão lotados, vou ampliar e vou armazenar mais ainda, vou guardar tudo. E pronto, está aí tudo que eu tenho, tudo é meu. E vou descansar. Vou dizer para minha alma: folga, deleita-te. E aí o Senhor diz para ele: louco, se essa noite pedir a tua alma, e se você morrer? E se a vida terminar? O que adiantou tanto esforço para construir tudo isso, que de nada vai lhe adiantar? Vai ficar como herança, mas você nem vai desfrutar. Às vezes nós, preocupados em ter, nós corremos atrás, vamos quebrando amizades, vamos quebrando vínculos, vamos machucando pessoas, vamos ferindo outras, vamos enganando outras, porque estamos atrás do nosso sonho, dos nossos próprios desejos, do nosso coração que é enganoso, e nós vamos, destruindo as coisas na nossa volta, tentando tomar o que é dos outros, mesmo que ilicitamente nós vamos lá e queremos, porque eu quero isso para mim. Aí temos o poder, barganhamos e tiramos às vezes das pessoas coisas por um preço que nós esmagamos e jogamos lá embaixo, para roubar e tirar da pessoa o bem que lhe pertencia. E às vezes a gente pensa: não, eu sou um grande negociador. Nem sempre é assim. E às vezes nós vamos fazendo assim, e vamos agindo assim, e achamos que estamos fazendo a coisa certa. Mas aqui esse rico insensato juntou tudo que podia, encher os seus celeiros. E aí Deus perguntou para ele: e se nesta noite pedir a tua alma, o que tu tens preparado? Para quem será? O que você vai fazer com tudo isso aí? O máximo, falando de riqueza, o máximo a gente deixa como herança para os nossos filhos. Herança é temporal, porque nós precisamos deixar legado de vida. Nós precisamos deixar para os nossos filhos. Às vezes estamos correndo para dar um bem-estar, uma casa, enfim, roupa, o melhor tênis de marca. Nos esmeramos, nos sacrificamos, juntamos, fizemos uma poupança lá para os filhos, aqueles que podem. Não estou dizendo que é errado isso, mas reservamos um valor, investimos tanto para deixar uma herança para os nossos filhos, queremos conquistar para deixar para eles, e não deixamos para eles o legado, porque o legado é eterno. O legado é a vida de Deus implantada no caráter, na vida dos nossos filhos. Não são as coisas que temos ou possuímos, isso não tem valor nenhum, nós não vamos levar e nem eles também. Mas o legado vai fazer a diferença. Implantar nos nossos liderados, implantar nos nossos filhos, implantar naquelas pessoas que realmente estão perto de nós um verdadeiro legado de vida em Deus, porque isso vale a pena, porque a nossa vida aqui é como um vapor que aparece por um período de tempo e logo se vai, mas há uma vida plena em Cristo Jesus. Fique de pé, por favor. Há uma vida que Deus preparou para mim e você viver, uma vida eterna. Você que está em casa, você que está ouvindo nesta manhã,
eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou essa palavra no nosso coração para repartirmos aqui nessa manhã, com você que está aqui e com você que está à distância. Porque Deus conhece o nosso coração. E o mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tirei 15 dias de férias. Fiquei os 15 dias enfermo, enfrentando adversidades da vida, como qualquer um de nós enfrentamos. A gente faz os planos. Nós fizemos o nosso planejamento. E não é errado isso. Mas muito mais do que isso, o que é que Deus quer para a minha vida? O que Deus tem para mim? É isso que eu preciso viver. É no centro da vontade de Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Mas hoje, o nosso hoje, nós podemos apresentar a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, usa-me. Usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para com as nossas vidas. Obrigado pela vida, a vida que tu nos deste. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. E queremos dizer a Ti nesta manhã, conforme a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração: se o Senhor quiser, se for a Tua vontade, é o que faremos. E queremos estar e viver no centro da Tua vontade. Afasta de nós os pensamentos egoístas. Tira de nós, Deus, aquilo que não Te agrada, aquilo que não Te honra na nossa vida, Senhor. Aquelas coisas que são efêmeras e passageiras, que não têm valor, retira de nós. Nos ajuda a deixar para trás aquelas coisas que nos impedem de viver a Tua vontade e o Teu querer. E nesta manhã eu Te peço, Senhor, vem sobre a vida dos irmãos que estão aqui nessa reunião, os irmãos que estão na sua casa, no seu lar, que venha a Tua presença nesse dia, que o Teu Espírito sopre abundantemente, em nome de Jesus. Amém.